das instituições credenciadas para formação, atualização e reciclagem de condutores. Centros de Formação de Condutores. CFC. Artigo 7º. As autoescolas a que se refere o artigo 156 do CTB, denominadas Centros de Formação de Condutores, CFC, são empresas particulares ou sociedades civis, constituídas sob qualquer das formas previstas na legislação vigente. Parágrafo 1º. Os CFC devem ter como atividade exclusiva o ensino teórico ou prático visando a formação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores de veículos automotores. Parágrafo 2º. Os CFC serão credenciados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal por período determinado, podendo ser renovado por igual período, desde que atendidas as disposições desta resolução. Parágrafo 3º. Para efeito de credenciamento pelo órgão de trânsito competente, os CFC terão a seguinte classificação. Inciso 1º. A. Ensino teórico técnico. Inciso 2º. B. Ensino prático de direção, E. Inciso 3º. A. Ensino teórico técnico e de prática de direção. Parágrafo 4º. Cada CFC poderá se dedicar ao ensino teórico técnico ou ao ensino prático de direção veicular, ou ainda ambos, desde que certificado e credenciado para tal. Parágrafo 5º. O CFC só poderá preparar o aluno para o exame de direção veicular se dispuser de veículo automotor da categoria pretendida pelo candidato. Parágrafo 6º. As dependências físicas do CFC deverá ter uso exclusivo para o seu fim. Artigo 8º. São exigências mínimas para o credenciamento de CFC. Inciso 1º. Infraestrutura física. Alínea A. Acessibilidade conforme legislação vigente. Alínea B. Se para ensino teórico técnico, sala específica para a aula teórica, obedecendo ao critério de 1,20 m² por candidato, e 6 metros quadrados, para o instrutor, com medida total mínima de 24 m² correspondendo à capacidade de 15 candidatos, sendo que a capacidade total máxima não poderá exceder a 35 candidatos por sala, respeitados os critérios estabelecidos, mobiliada com carteiras individuais, em número compatível com o tamanho da sala, adequadas para destro e canhoto, além de cadeira e mesa para instrutor. Alínea C. Espaços destinados à diretoria-geral, diretoria de ensino, secretaria e recepção. Alínea D. 2 sanitários, sendo um feminino e outro masculino, com acesso independente da sala de aula, constante da estrutura física do CFC. Alínea E. Área específica de treinamento para a prática de direção em um veículo de 2 ou 3 rodas em conformidade com as exigências da norma legal vigente, podendo ser fora da área do CFC, bem como de uso compartilhado, desde que no mesmo município. Alínea F. Fachada do CFC atendendo às diretrizes de identidade visual, conforme regulamentação específica do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Alínea G. Infraestrutura tecnológica para conexão com o sistema informatizado do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 2º. Recursos didático-pedagógicos. Alínea A. Quadro para exposição escrita com, no mínimo, 2 metros x 1,20 metros. Alínea B. Material didático ilustrativo. Alínea C. Acervo bibliográfico sobre trânsito, disponível aos candidatos e instrutores, tais como o Código de Trânsito Brasileiro, coletânea de legislação de trânsito atualizada e publicações doutrinárias sobre trânsito.
Alínea D. Recursos audiovisuais necessários por sala de aula. Alínea E. Manuais e apostilas para os candidatos e condutores. Inciso 3º. Veículos e equipamentos de aprendizagem. Alínea A. Para a categoria 2, veículos automotores de duas rodas, de no mínimo 120 cc, 120 cm3, com câmbio mecânico, não sendo admitida a alteração da capacidade estabelecida pelo fabricante, com, no máximo, 5 anos de fabricação. Alínea B. Para a categoria B2, veículos automotores de 4 rodas, exceto quadriciclo, com câmbio mecânico, com no máximo 8 anos de fabricação. Alínea C. Para a categoria C, um veículo de carga com peso bruto total, PBT de no mínimo 6.000 kg, não sendo admitida a alteração da capacidade estabelecida pelo fabricante, com no máximo 15 anos de fabricação. Alínea D. Para a categoria D, um veículo motorizado, classificado de fábrica, tipo ônibus, com no mínimo 7,20 metros, 7 metros e 20 centímetros, de comprimento, utilizado no transporte de passageiros, com no máximo 15 anos de fabricação. Alínea E. Para a categoria, uma combinação de veículos onde o veículo trator deverá ser acoplado a um reboque ou semi-reboque registrado com um PBT de no mínimo 6.000 kg e comprimento mínimo de 11 metros, com no máximo 15 anos de fabricação. Alínea F. Um simulador de direção ao veículo estático. Inciso 4º. Recursos humanos. Alínea A. Um diretor-geral. Alínea B. Um diretor de ensino. Alínea C. 2 instrutores de trânsito. Parágrafo 1º. As dependências do CFC devem possuir meios que atendam aos requisitos de segurança, conforto e higiene, às exigências didático-pedagógicas, assim como às posturas municipais vigentes. Parágrafo 2º. Qualquer alteração nas instalações internas do CFC credenciado deve ser previamente autorizada pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, após vistoria para aprovação. Parágrafo 3º. Os veículos de aprendizagem devem estar equipados com duplo comando de freio e embreagem e retrovisor interno extra para uso do instrutor e examinador, além dos equipamentos obrigatórios previstos na legislação. Parágrafo 4º. Os veículos de aprendizagem da categoria devem estar identificados por uma placa de cor amarela com as dimensões de 30 cm de largura e 15 cm de altura, fixada na parte traseira, em local visível, contendo a inscrição Moto Escola em caracteres pretos. Parágrafo 5º. Os veículos de aprendizagem das categorias B, inciso 100, D e E, devem estar identificados por uma faixa amarela de 20 cm de largura, pintada na lateral ao longo da carroceria, a meia altura, com a inscrição Autoescola na cor preta, sendo que, nos veículos de cor amarela, a faixa deverá ser emoldurada por um filete de cor preta, de no mínimo 1 cm, de largura. Parágrafo 6º. Os veículos de aprendizagem devem conter identificação do CFC atendendo às diretrizes de identidade visual, conforme regulamentação específica do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, vedada a utilização de qualquer outro motivo de inscrição à informação. Parágrafo 7º. Os veículos destinados à aprendizagem devem ser de propriedade do CFC e estar devidamente registrados e licenciados no município sede do CFC, admitindo-se contrato de financiamento devidamente registrado. Parágrafo 8º. O CFC é responsável pelo uso do veículo destinado à aprendizagem, ainda que fora do horário autorizado para a prática de direção veicular. Parágrafo 9º. O diretor-geral poderá estar vinculado a no máximo 2 CFC,
mediante autorização do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, desde que não haja prejuízo em suas atribuições. Parágrafo 10. O diretor de ensino deverá estar vinculado apenas a um CFC. Parágrafo 13. Para cumprimento da exigência contida nas alíneas A e B, do inciso 3 deste artigo, será permitido o uso compartilhado de veículos pelos centros de formação de condutores, desde que devidamente autorizados pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 9º. O processo para o credenciamento de centro de formação de condutores constituir-se-á das seguintes etapas. Inciso 1º. Apresentação da seguinte documentação. Alínea A. Requerimento do interessado dirigido ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, acompanhado dos seguintes documentos: carteira de identidade CPF, fotocópia autenticada. Certidão negativa da vara de execução penal do município sede do CFC e do município onde reside. Certidão negativa do registro de distribuição e de execuções criminais referentes à prática de crimes contra os costumes, a fé pública, o patrimônio, a administração pública, privada ou da justiça e os previstos na lei de entorpecentes, expedidas no local de seu domicílio ou residência. Certidão negativa expedida pelo cartório de distribuições cíveis, demonstrando não estar impossibilitado para o pleno exercício das atividades comerciais, insolvência, falência, interdição ou determinação judicial etc., expedidas no local de seu domicílio ou residência. Comprovante de residência. Alínea B. Contrato social, devidamente registrado, com capital social compatível com os investimentos. Alínea C. Certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais. Alínea D. Certidões negativas do FGTS e do INSS. Alínea E. Cartão do CNPJ, inscrição estadual e inscrição municipal. Alínea F. Declaração do S, proprietário, S, do CFC que irá dispor de infraestrutura física conforme exigência desta resolução e de normas vigentes. Recursos didático-pedagógicos, com a devida listagem dos mesmos. Veículos de aprendizagem conforme exigência desta resolução. Recursos humanos exigidos nesta resolução, listados nominalmente com a devida titulação. Inciso 2º. Cumpridas as exigências do inciso 1º, o interessado será convocado para que, num prazo de até 150, apresente a documentação e as exigências técnicas abaixo relacionadas para a realização da vistoria técnica pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Alínea A. Alvará de localização e funcionamento fornecido pelo órgão competente. Alínea B. Cópia da planta baixa do imóvel. Alínea C. Cópia da RAS da empresa, ou CTPS do corpo funcional. Alínea D. Atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros. Alínea E. Relação do S, proprietário S. Alínea F. Comprovação da titulação exigida de formação e qualificação do corpo diretivo e instrutores. Alínea G. Apresentação da frota dos veículos identificados conforme artigo 154 do CTB e referências mínimas para identificação estabelecidas pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, com os respectivos certificados de segurança veicular, CSV,
referentes à transformação de duplo comando de freios e embreagem para autorização da mudança de categoria. A linha H. Laudo da vistoria de comprovação do cumprimento das exigências para o credenciamento, realizada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 3º. Assinatura do termo de credenciamento após o cumprimento das etapas anteriores, com a devida aprovação da vistoria pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 4º. Publicação do ato de credenciamento e registro do CFC no sistema informatizado do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 5º. Participação do corpo funcional do CFC em treinamentos efetivados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, para padronizar procedimentos pedagógicos e operar o sistema informatizado, com a devida liberação de acesso mediante termo de uso e responsabilidade. Artigo 10. Compete a cada CFC credenciado para ministrar os cursos de formação, atualização e reciclagem de condutores. Inciso 1º. Realizar as atividades necessárias ao desenvolvimento dos conhecimentos técnicos, teóricos e práticos com ênfase na construção de comportamento seguro no trânsito, visando a formação, atualização e reciclagem de condutores de veículos automotores, nos termos do CTB e legislação pertinente. Inciso 2º. Buscar a caracterização do CFC como uma unidade de ensino, atendendo integralmente aos padrões estabelecidos pela legislação vigente quanto às instalações físicas, recursos humanos e didáticos, identidade visual, sistema operacional, equipamentos e veículos. Inciso 3º. Cadastrar seus veículos automotores, destinados à instrução prática de direção veicular junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, submetendo-se às determinações estabelecidas nesta resolução e normas vigentes. Inciso 4º. Manter o diretor-geral ou diretor de ensino presente nas dependências do CFC, durante o horário de funcionamento. Inciso 5º. Promover a qualificação e atualização do quadro profissional em relação à legislação de trânsito vigente e às práticas pedagógicas. Inciso 6º. Divulgar e participar de campanhas institucionais educativas de trânsito promovidas ou apoiadas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 7º. Contratar, para exercer as funções de diretor-geral, diretor de ensino e instrutor de trânsito, somente profissionais credenciados junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, providenciando a sua vinculação ao CFC. Inciso 8º. Manter atualizado o planejamento dos cursos de acordo com as orientações do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 9º. Manter atualizado o banco de dados do órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, conforme o artigo 3º, inciso 12 desta resolução. Inciso 10. Manter o arquivo dos documentos pertinentes ao corpo docente discente por 5 anos conforme legislação vigente. Artigo 11. Para a renovação do credenciamento, o CFC deverá apresentar índices de aprovação de seus candidatos de, no mínimo, 60% nos exames teóricos e práticos, respectivamente, referentes aos 12 meses anteriores ao mês da renovação do credenciamento. Parágrafo 1º. Para os efeitos da operacionalização do caput deste artigo, o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal deve estabelecer ações de acompanhamento, controle e avaliação das atividades e dos resultados de cada CFC, de forma sistemática e periódica, emitindo relatórios e oficiando aos responsáveis pelas entidades credenciadas. Parágrafo 2º. Quando o CFC não atingir o índice mínimo estabelecido no caput deste artigo,
Em períodos que não ultrapassem 3 meses, o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal deverá solicitar ao diretor de ensino do CFC uma proposta de planejamento para alteração dos resultados, sanando possíveis deficiências no processo pedagógico. Parágrafo 3º. Persistindo o índice de aprovação inferior ao estabelecido no caput deste artigo, após decorridos 3 meses, os instrutores e os diretores do CFC deverão participar de treinamento de reciclagem e atualização extraordinários sob a responsabilidade do órgão ou entidade executivos de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.